Senhora presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a imprensa aqui presente, o público que nos acompanha presencialmente, aqueles que também estão de casa nos vendo, nos acompanhando, os trabalhos do Legislativo. Quero desejar à senhora um bom mandato à frente desta Câmara, que possa ser de muito trabalho, sobretudo. E eu venho aqui com uma questão que ela se refere estritamente a nós, vereadores que compomos esta casa. A última vez que nós nos reunimos de maneira ordinária foi no dia 13 de dezembro, ou seja, há 56 dias atrás. Depois nós tivemos uma reunião que tratou de um assunto específico, uma sessão extraordinária, que aconteceu dia 23, há 46 dias atrás. É muito tempo para essa Câmara não se reunir. Nós não podemos ficar quase 2 meses sem ter uma reunião na Câmara de Carlos Barbosa. Não é possível isso. Nós falamos tanto do Poder Judiciário, que os ministros lá do STF, enfim, todos eles, 60 dias de férias, mais 30 dias no inverno, enfim. Nós criticamos essas posturas. Nós somos contrários a isso. Nós temos que dar o exemplo. Foi falado aqui que Carlos Barbosa quer muito, exige muito daqueles que prestam serviço a ela, e nós somos funcionários eleitos, sim, mas funcionários públicos do Poder Legislativo. Então, nós temos que dar o exemplo e não ter um período de férias maior, ou recesso, como queiram dizer, do que 30 dias. Não é possível, colegas vereadores. Está aqui, quando nós chegamos há pouco, antes de iniciar a sessão, estava ali no Solerite, ele é público, está aqui o demonstrativo, é só entrar no portal da transparência, R$ 3.466,62. É isso que o vereador recebe para trabalhar. Eu até acho, senhora presidente, que daqui a pouco esse valor pode ser reajustado, deve ser aumentado, inclusive, para gerar interesse nas pessoas a participar da política. Mas, ao mesmo tempo que nós recebemos, nós temos que trabalhar. É importante que o funcionário público tenha um bom salário, que o secretário tenha um bom salário, que o segundo escalão, o terceiro escalão tenha um bom salário, porque daí nós vamos atrair as boas pessoas para o nosso trabalho, para o setor público, que precisa tanto. Mas também nós temos que dar de volta à comunidade aquilo que nós estamos recebendo, que é em trabalho. Nós não podemos ficar quase 2 meses sem nos reunir, com tanta coisa acontecendo, colegas, tanta coisa acontecendo. Tem outra questão ainda, colegas, que nós temos que rever, e a Comissão de Justiça e Redação pode apresentar, vereador Kleber, vereadora Regiane, nós podemos apresentar alterações no regimento, que é, se o feriado cai na segunda, não tem sessão. Se a prefeitura faz feriadão segunda e terça, não tem sessão. Não pode, colegas. Se não tem sessão na segunda, tem na terça. Ah, segunda e terça fizemos feriadão, vamos acompanhar? Então fizemos uma sessão na quarta. O nosso poder é independente, o legislativo não depende do executivo. E isso se demonstra muito mais que de direito nas atitudes, em se colocar, em corrigir essas questões. E nós temos sim a possibilidade de corrigir isso. Porque é o momento e somos nós que estamos aqui para dar um exemplo para a comunidade de que essa Câmara de Vereadores quer sim trabalhar, e trabalha. Eu sei o trabalho de todos os colegas aqui, mas nós não podemos ficar quase 60 dias, quase igual aos maganos supremos ministros, sem trabalhar. Nós temos que trabalhar, colegas. Nós somos eleitos para isso, e eu tenho certeza que, assim como eu,
vocês estavam sentindo falta das nossas sessões aqui. O ex-presidente Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, ele tinha várias frases, enfim, mas ele teve uma frase que eu vi essa semana e achei muito interessante, que ele disse assim, enquanto presidente: eu costumo voltar atrás realmente, não tenho compromisso com o erro. O que o presidente Juscelino quis dizer com isso? Que caso ele percebesse algo errado, caso não andasse da forma esperada, o presidente não tinha problema nenhum em corrigir o seu erro. Isto é uma virtude, não é algo ruim. Ver que errou e corrigir não é algo ruim. E isso nós temos que trazer para a nossa realidade. Eu entendo que em muitas questões o nosso prefeito tem errado e não tem tido a coragem ou o não compromisso, ele tem tido compromisso com o erro, ele se mantém no erro. Tem que voltar atrás. Essa questão que foi trazida aqui pelo colega Baroni, do que houve lá na Secretaria da Saúde, no meu modo de ver, ela causa tanta comoção porque é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Foram tantas coisas que aconteceram na saúde nesses últimos 13 meses, já se passou um ano, que a população, ao ver aquilo, se sentiu tripudiada, se sentiu abalada, inclusive. Porque foram vários movimentos contrários, movimentos de fechamento de serviço, que nós acusamos aqui. Fecharam a clínica da visão, fecharam a clínica do homem, acabaram com o atendimento 24 horas no centro de saúde. O contrato com o hospital, que a gente não sabe se foi, se voltou o valor, o vereador Enio ainda, nós falamos muito sobre isso, aquele valor inicial de 35 mil por mês. As coisas vão se acumulando e as pessoas vão percebendo e vão se indignando com o que está acontecendo. As pessoas, elas podem não falar, mas elas estão vendo. Serviço prometido, por exemplo, os vereadores deram a ideia aqui, trouxeram indicação oportuna para colocar os toldos lá na farmácia, mas no plano de governo, está aqui, ó, viabilizar a abertura 24 horas da farmácia pública municipal. Aí vão me dizer, mas nós temos até 24, tem, mas isso não é difícil, é só aumentar o horário, contrata quem tem que contratar, faz o que tem que fazer, e resolve, cumpre o prometido. É isso que a população quer. É essa a indignação das pessoas. Porque elas veem que o serviço está sendo cortado, que nós estamos retrocedendo, que o prefeito está errando, que ele tem compromisso com o erro, e ele não corrige. Ele precisa corrigir isso. Não é possível. Essa misturança do público com o privado não é bom para o nosso município. Aconteceu isso ali, que nós inclusive encaminhamos ao Ministério Público. Outro é o caso, a lógica é a mesma. E máquinas municipais fizeram serviço em uma área privada, naquele prédio ali na Rua Buarque de Macedo. Não pode, sendo que tem um agravante. Aonde foi depositado aquele material? Um agravante ambiental. Existe um documento que diga aonde foi levado o material que foi retirado naquela reforma, que inclusive nós mostramos as fotos aqui? Não existe. Então eu quero depois conversar com os colegas e propor uma CPI da saúde, para que nós esclareçamos as coisas que estão erradas lá. E diferente do que o prefeito faz, que essa história de abrir sindicância, ela só serve para repassar a responsabilidade. Eles resolvem lá, não é comigo, a sindicância que resolva. Ora, o prefeito tem que assumir a responsabilidade. Eu disse há pouco aqui, numa parte, o prefeito é o maior responsável.
O prefeito eu sei, meu pai foi prefeito, pagou muito por erros que outros cometeram. Mas ele, ao se eleger prefeito, sim, passou a ser responsável por cada um que ele indicava lá, por cada ato que acontecia. Não existe esta história de eu não sei. Tu é responsável, é o prefeito que indica. Então ele tem que sim chamar para ele. Se ele não chama, esta Câmara, ao meu ver, tem que cumprir o seu papel de fiscalizar e apoiar essa sindicância e mostrar aquilo que de fato está ocorrendo de errado lá no centro de saúde. Porque não é possível que quase toda semana a gente veja coisas acontecendo de errado lá. É nossa obrigação, pelo salário que nós ganhamos aqui, pelos votos que nós fizemos, que nós fiscalizemos o poder público. É a primeira atribuição do vereador. E é por isso que eu quero depois conversar com os colegas e propor aqui essa comissão parlamentar de inquérito para que a gente esclareça as coisas, né? E fazer nosso papel fiscalizador, assumindo a responsabilidade. Concedo à parte, vereador Maximino Malabarba. Obrigado, Felipe. Dizer para o Felipe, parabéns pela iniciativa. Tinha colocado na minha agenda para, junto com a mesa diretora, levar essa questão para que os colegas todos pudessem opinar e achar uma saída, porque eu também acho que é muito tempo, ou 60 dias de recesso, né? Ou 45, que a gente achasse uma solução. Se não dá para fazer 30, que se faça 45, mas aí aos poucos, presido. Mas parabéns para a tua iniciativa de vir trazer, porque nós temos que dar exemplo. Não adianta a gente falar muito, fazer e dar exemplo. Era isso, Felipe. Muito obrigado. Obrigado, vereador Maximino. Concedo à parte, vereadora Regiane. Vereador, colega, concordo que 45 dias são bastante, é muito tempo, mas discordo quando o senhor diz que a gente fica 45 dias sem trabalhar. Eu faço jus a esse salário que eu recebo. Os 45 dias que nós tivemos recesso, não teve um dia que eu não atendi no meu WhatsApp a um pedido da população. Saí na rua e vou trazer depois as fotografias ali, fazendo imagens, assim como eu sei que os colegas também fizeram, preparando o projeto de lei que eu trouxe hoje a essa casa, os colegas preparando indicações. Então, isso tem que ser esclarecido. Fiz reuniões, tive reunião com o pessoal da Guarda Municipal, com a assessoria jurídica da Câmara. Então, a população tem que saber que o vereador, que nós temos o recesso, mas nós não ficamos sem trabalhar. Temos hoje uma sessão cheia de projetos, de indicações, porque nós estivemos trabalhando durante o recesso. Então, 45 dias é muito tempo de recesso? É muito tempo de recesso. Mas não são 45 dias que o vereador fica sem trabalhar e sem se envolver com as questões que a nossa população, que confiou o seu voto em nós, procura e nos cobra. Era isso, vereador. Eu acho sim que sessão de segunda-feira de feriado poderíamos sim transferir para outros dias. Concordo. Parabenizo o senhor por trazer essa sugestão. Agora, esclareço que o salário que eu recebo aqui, eu faço por merecer, porque eu trabalho mesmo durante o recesso. Obrigado, era isso. Obrigado, vereadora Regiane. Concedo a parte, vereador Valmor da Rocha. Obrigado pela parte, Felipe. Felipe, só vou te dizer uma coisa. Não sou vereador que fica só trabalhando aqui, ó, nessa sessão de segunda-feira. E conheço outros vereadores aqui, ó, que trabalham, que vão para a rua, que visitam pessoas. Isso eu faço também. E muitas vezes eu digo, aquilo que eu ganho não sobra quase nada, porque eu ocupo, porque eu trabalho, porque eu corro, porque eu vou por tudo. Se tem um monte de indicação de projeto que entrou e foi segurado um monte, é porque nós atendemos a população. Não concordo com os 45 dias, não. Férias é 30 e a 30 acabou. Se for para nós, é para todo mundo, igual. Agora, não vem dizer que nós não trabalhamos, ou que eu não trabalho. Que eu trabalho, tu pode sair na rua e pedir. E vão dizer todos os locais que me viram. Inclusive, Regiane, tu sabe que eu cheguei a ligar para você atender pessoas, né?
que estavam lhe procurando a vereadora Regiane. Então é para você ver que nós trabalhamos, que não é bem assim de dizer que nós não fizemos nada. Eu trabalho muito mais lá fora do que trabalho aqui. Aqui é a parte mais fácil para mim. A difícil é eu estar lá. E eu acredito que é a mais difícil para todos os vereadores. Então ninguém vem me dizer que eu não trabalho. Isso eu faço da melhor maneira possível. Visitei o executivo, sempre estive atrás de tudo que eu pude, mesmo nesse período. Não concordo com todas essas férias. Achei estranho, e tanto é que eu não gosto de todos esses dias, que eu sempre deixo o meu nome anotado aqui, se tiver alguma extraordinária para mim vir. Certo? Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Valmor. Concedo a parte, vereador Luciano Baroni. Obrigado, Felipe. Tem que fazer como eu estou mais tempo aqui, quando cheguei nessa casa aqui, o primeiro mês, quando tu assumia, já era recesso. Em junho tinha recesso. Depois era dezembro e janeiro. Se trabalhava, se tinha sessões, aí que é o trabalhar não se trabalha nas sessões, enfim, só tinham 4 segundas-feiras por mês. Meses que tinham 5 segundas-feiras não se tinha sessão. Foi absolutamente atípico o que aconteceu o ano passado, porque dia 13 foi a última sessão, mas o expediente, o período foi até o dia 20. Tivemos a sessão extraordinária dia 23, e na verdade são 40 dias o recesso. Pode-se considerar se é bastante ou não, mas independente disso, o trabalho externo todos os vereadores fazem. Então talvez o Felipe se refere aqui de ter o espaço para a sessão, enfim, para usar a tribuna, para fazer as explanações. Pode-se avançar como se avançou ao longo dos anos, mas tem que se analisar também. E um dos objetivos de a gente estar aqui é analisar os projetos do Executivo, enfim, analisá-los, estudá-los, emendá-los se for necessário, e muitas vezes não se tem, e por isso, na época não se fazia em todas as segundas-feiras, porque muitas vezes não se chegava aqui, não tinha nada, não tinha nenhum projeto para votar. Se falava, enfim, mas é tudo possível de se evoluir. Tudo é possível de se evoluir. E nesse sentido, eu entro no segundo assunto do vereador Xavier, Felipe. Temos sim que ter coragem de assumir responsabilidades. O prefeito municipal está na hora de começar a assumir responsabilidade. E tem responsabilidade, sim. Óbvio que não foi ele que organizou, que autorizou, mas os secretários de suas confianças estão lá diretamente. Então é importante essa manifestação do vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano. Concedo a parte, vereadora Ariane Baldasso. Eu só queria comentar também sobre as nossas férias. Independente de dias, Felipe, pode ser 40, 30, 60, 100 dias. Eu não sei, mas eu acredito que todos vocês, mesmo os 30 dias que a gente teríamos de direito. Meu Deus, todo mundo liga, fala, te vem lá em casa, te liga no telefone, no WhatsApp. Eu fiz reunião com o pessoal, com as meninas, as monitoras de creche, durante os 30 dias que seria o nosso direito. Então, assim, nós não podemos julgar o nosso trabalho pelas sessões. Aqui a gente só vem trazer aquilo que a gente ou averigou, ou fiscalizou, ou recebeu, ou atendeu. Aqui em Casualmente, nós tivemos ali o toldo. A gente falou, já fizeram, e agora que nós estamos falando, porque a gente fez lá no início que nós não estávamos trabalhando aqui. Então, assim, é meio estranho dizer. Eu concordo, sim. Se cair, talvez na segunda-feira, passar para terça, eu acho que isso não teria problema nenhum. Mas com relação aos dias, independente de tu estar ou não em casa, ou em recesso ou não, a vida de vereador, pelo menos para mim, ela é diária. Ela é constante. Eu entro em contato com secretários, com meus colegas vereadores, a gente vai visitar, a gente recebe. Eu estava na praia e tinha gente me mandando o WhatsApp, pedindo, de lá eu tentava agilizar. Então tem que dar uma repensada, talvez um pouquinho, nesse sentido que a gente não está sem fazer nada, a gente trabalha e bastante. E eu acho que aqui,
eu vou defender, eu acho que todos nós estamos fazendo um bom trabalho, todo mundo está se dedicando, porque eu vejo até pelas nossas indicações, pelo conhecimento de causa que a gente tem quando nós trouxemos aqui. Então, tem que dar talvez uma repensada na colocação. Obrigado. Obrigado, vereadora Ariane. Assim como os colegas vereadores, eu também recebi ligações e fui atrás e resolver problemas. Sem dúvida, isso acontece com todos nós. Mas o trabalho do vereador se sacramenta e se concretiza na sessão plenária. Então, vocês podem... Eu trabalhei também, vocês trabalharam. Quando trabalhar é atender, resolver problema e tal. Aliás, resolver problema que é papel do executivo, né? Vereador legisla. Quem resolve problema, executa a coisa e vai atrás, pelo certo, é o poder executivo. Eu também fiz isso. Mas eu não concordo que nós queremos todo esse período sem uma sessão plenária. Vocês podem discordar de mim, podem achar que nós devemos ficar 60 dias. Bom, mas para mim isso é um absurdo. Nós temos que ficar no máximo 30 dias, porque não é possível que nós concordemos com esse tipo de privilégio. Obrigado, senhora presidente.